Cumprimento a todos os participantes do 2º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável e me apresento. Sou professora Luciana Nemer, professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. A ideia de escrever o nosso artigo, Sustentabilidade, Conceitos e Aplicação na Arquitetura, partiu em conjunto, a princípio em conversa com meu orientando Felipe Gustavo Silva, de mestrado, que já trabalha com o tema, e aí também consultamos a Flávia Costa, que defendeu o mestrado dela no ano passado, também relacionando sustentabilidade e habitação. Dessa forma, escrevemos o paper e minha contribuição se deu bastante em relação aos exemplos práticos da forma que foram selecionados 10% do montante de trabalhos orientados nos últimos 20 anos, os que de forma mais emblemática conseguiam representar os princípios da sustentabilidade. Olá aos presentes, eu sou o Felipe. Então, iniciando o trabalho com a introdução, na Revolução Industrial marcou um período de grandes transformações da sociedade e a fumaça era vista como um sinal de avanço e prosperidade. Porém, somente em 1972, com a publicação do relatório encomendado pelo Clube de Roma, também conhecido como relatório Meadows, que se começou a discutir de forma mais abrangente os limites do crescimento econômico. A definição do desenvolvimento sustentável, apresentada pelo relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum também, e foi publicada em 1987, ela ganhou destaque ao estabelecer que o desenvolvimento deve atender às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Bom, no entanto, o conceito de sustentabilidade ele é um campo ainda em disputa. E apesar dessa falta de objetividade, a sustentabilidade continua sendo associada de forma positiva e nós trataremos aqui dessa maneira, sem perder de vista os vieses por trás de cada intenção. Atualmente, se observa um crescente interesse pelas questões da sustentabilidade nos trabalhos de conclusão de curso em arquitetura e urbanismo. Bom, e o objetivo geral da pesquisa, então, seria refletir o impacto do conceito da sustentabilidade, destacando 8 princípios e demonstrando sua aplicação na produção de trabalhos de conclusão de curso, os TCCs, por um recorte de estudantes da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Os objetivos específicos são abordar a formação das bases para a sustentabilidade, explorar a trajetória da sustentabilidade na arquitetura e as agendas mundiais, expor os TCCs de arquitetura através de 8 princípios da sustentabilidade, e a metodologia da pesquisa inclui as fontes secundárias, primárias, livros, artigos, além dos TCCs, como amostra representativa desses princípios da sustentabilidade. Os 8 TCCs eles representam cerca de 10% do total das orientações realizadas ao longo de 20 anos da professora Luciana Nemer. Bom, então a conscientização sobre os danos ambientais ela teve o início na década de 60, 70, quando surgiram os movimentos e os debates em torno das questões ambientais. Em 1972 foi realizada a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente e nesse evento diversos países se reuniram para discutir os problemas ambientais, tanto globais como também buscar soluções conjuntas. Em 1987, o relatório Nosso Futuro Comum trouxe à tona a noção do desenvolvimento sustentável e essa definição se tornou uma referência e influenciou a agenda global da sustentabilidade. A Eco 92, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi adotada nessa agenda a Agenda 21. A conferência mostrou a importância da participação de diferentes setores da sociedade na busca por soluções sustentáveis. Em 2015 foi adotada a Agenda 2030, que apontou também os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo os 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas até 2030. O professor Asseurad já definiu nas suas pesquisas que
a sustentabilidade não é um conceito, mas sim uma noção, né, o que reflete a sua abrangência e as múltiplas, né, dimensões que envolvem essa noção. Um dos desafios enfrentados é o que, embora haja um crescimento das fontes sustentáveis de energia, o consumo de energia tem cada vez mais aumentado, né? E nesse aumento surge dentro do setor de grandes projetos relacionados, né, à sustentabilidade, oportunidades que não podem ser descartadas. E a demanda por soluções sustentáveis, elas podem impulsionar a inovação e a criação de novos negócios, né? Como eu havia falado anteriormente, esse é um campo em disputa e, de certa maneira, existe um embate entre economia e consciência ambiental. E, além desse embate, ainda há o discurso ecológico verde, né? o discurso do marketing verde, que muitas empresas utilizam essas estratégias apenas como ferramenta de marketing e forjam o interesse com a busca de um futuro mais sustentável, direcionando apenas para os ganhos de lucros financeiros, né? O que nós também chamamos de greenwashing. Então, para compreender o conceito de sustentabilidade, é essencial considerar as dimensões e os indicadores relevantes, né? O sociólogo britânico John Elkington, ele propôs o conceito de triple bottom line, né? Que são pessoas, lucros, né? E o planeta, em 1990, ilustrando que a ação da sustentabilidade ela deve ser direcionada dentro desse tripé. Então, além disso, Sachs, né, acrescentou a dimensão espacial e cultural no esquema do Elkington. Então, nesse sentido, para ser ambientalmente correto, é necessário evitar atividades que causem impactos negativos, né, ambientais negativos. E requer que as empresas continuem a gerar lucro, mas de forma alinhada à preservação ambiental e o bem-estar social, e na valorização dos direitos humanos, a inclusão social e a redução da desigualdade. Nesse sentido, alguns indicadores são importantes, né, para avaliar o impacto humano sobre o meio ambiente, e a pegada ecológica e a biocapacidade são alguns desses indicadores. A pegada ecológica ela mede a demanda de recursos, né, a capacidade de regeneração da terra, e a biocapacidade ela representa a capacidade dos ecossistemas em fornecer recursos e absorver os resíduos gerados pelo ser humano. No contexto da arquitetura do século XX, a Revolução Industrial ela impulsionou a arquitetura moderna, e o estilo internacional ele não considerava o regionalismo e nem o aproveitamento dos recursos disponíveis naquela localidade, e trazia como resultado um maior consumo energético dentro das edificações. Mas ainda assim, dentro do modernismo, né, apareceu a corrente da arquitetura orgânica, liderada pelo arquiteto Frank Lloyd Wright, que buscava a harmonia, né, com o meio ambiente. A arquitetura solar, né, surgiu na década de 70, né, em resposta à crise energética global, aproveitando o potencial dos recursos energéticos solares. A partir dos anos 80, a arquitetura bioclimática, né, apareceu considerando as condições climáticas e a utilização dos recursos naturais para minimizar os impactos ambientais e reduzir o consumo de energia. Na década de 90 surgiu a arquitetura ecológica, que ampliou o conceito de sustentabilidade dentro da construção. Já na virada dos anos 2000, a arquitetura sustentável ela surgiu abrangendo não apenas os aspectos ambientais, mas também econômicos, socioculturais, espaciais relacionados ao desenvolvimento sustentável. Além da preocupação, né, com o meio ambiente, essa abordagem ela considera o impacto nas pessoas, cultura, desenvolvimento social, mobilidade, infraestrutura nas cidades. Bom, então, a partir de compromissos estabelecidos, né, aos membros da ONU, né, as agendas elas foram firmadas, permitindo uma compreensão da problemática da situação atual, como também o papel de orientar as políticas e as ações necessárias. A Agenda Habitat ela foi voltada para a sustentabilidade no contexto da habitação e o desenvolvimento urbano. É notada a contribuição da Agenda Habitat para a implementação da Agenda 2030. E o alcance das metas estabelecidas para a ODS 11, onde nós inserimos esse artigo,
as cidades e comunidades sustentáveis, elas permeiam essas questões e auxiliam o entendimento de como agir dentro da habitação e do desenvolvimento urbano. Mas também nós temos noção de que a arquitetura sustentável ela está diretamente influenciada e tem conexões com todas as outras ODSs. Bom, o setor da construção enfrenta desafios na produção das edificações mais sustentáveis e a eficiência energética é uma preocupação importante dentro dessa promoção. É possível se utilizar parâmetros, e dados fornecidos por bancas de estudos, organizações especializadas. Esses índices e parâmetros específicos são fundamentais para analisar o desenvolvimento energético, de um edifício. Sistemas de classificação como o BREEAM e o LEED, eles surgiram para orientar e regulamentarizar, os sistemas construtivos. Além disso, ele premia e avalia o consumo de eficiência energética dessas edificações. Essas metodologias elas fornecem as diretrizes, para avaliar os aspectos relacionados à sustentabilidade, e isso incentivam práticas sustentáveis e soluções construtivas mais responsáveis. No Brasil, o selo Procel Edifica ele é adotado como uma ferramenta alternativa, para comprovar os requisitos de desempenho sustentável apresentados pelo LEED. Dou continuidade à minha fala dizendo que uma mudança cultural é imprescindível na construção para que a gente chegue à sustentabilidade. E para isso a gente pode seguir alguns princípios específicos. Mourão e Pedro identificaram 9 princípios, sendo que o primeiro é uma abordagem global dos outros 8. Esses 8 princípios falam da ocupação racional do solo, da eficiência energética, da gestão da água, da gestão de materiais e resíduos, do conforto no uso dos edifícios, da adaptação aos modos de habitar e da participação dos habitantes e a flexibilidade no uso. Então, esses 8 trabalhos que eu apresento agora estão relacionados a esses princípios. O primeiro trabalho, identificado como o que melhor representa o princípio de ocupação racional do solo, é um trabalho do Espaço Gaia, É uma proposta para São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que foi concebido por uma propriedade rural com distribuição racional do programa de necessidades. A ideia foi proteger o solo, principalmente das chuvas diretas nas partes mais altas e do terreno, onde o solo da região é fino, evitando possíveis deslizamentos. E a inserção de espécies vegetais foi planejada formando uma cobertura densa de raízes finas. O segundo trabalho, que é o Vale Shopping Cruzeiro, representa o segundo princípio, que é de eficiência e autonomia energéticas. No Vale Shopping Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, a busca da eficiência energética na edificação se deu com a implantação de postes com receptores solares que permitem a iluminação do estacionamento, reduzindo bastante a dependência da rede elétrica convencional. Além disso, a gente utilizou placas solares, 205 placas, para dar conta da iluminação das áreas comuns, os espaços internos. E, para completar, foram instaladas clarabóias e shafts para iluminação zenital, aproveitando o máximo da luz natural. O terceiro trabalho é uma escola construtivista, Escola Santo Antônio, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nessa escola, a gente viu que as águas pluviais que foram aproveitadas por meio de cisternas, visando diminuir bastante, minimizar o consumo dos recursos hídricos nas atividades cotidianas, e também o uso dessa água, no caso, para descargas de vasos sanitários, limpezas e regas de jardins, deu uma série de benefícios, principalmente porque a área é afetada por chuvas intensas. Então, verificamos na Escola Santo Antônio o terceiro princípio, que é a gestão do ciclo hidrológico. O quarto princípio, que fala da gestão de materiais e resíduos,
escolhemos, né, como emblemático a pousada e restaurante Salinas Ferreira, em Araruama. Essa pousada, ela foi um retrofit de uma residência que pertencia à família Ferreira, né? E aí a gente buscou transformar essa edificação residencial que estava desocupada em hotel. Então os levantamentos foram realizados, todos os materiais existentes foram reaproveitados, tudo foi calculado, o que ia ser demolido, qual era a classificação desses materiais. Então, e ainda de forma complementar, criou-se uma horta para a produção de alimentos, uma composteira para redução dos resíduos e fertilização dos jardins, destinando assim para esse local os resíduos orgânicos produzidos diariamente. Então a gente viu que esse trabalho representa a gestão de materiais e resíduos. Um quinto trabalho que representou o conforto no uso de edifícios foi o projeto Casa na Encosta, do bairro de Taquatiara, em Niterói, no Rio de Janeiro, uma residência familiar de grande porte, que seguiu os princípios de funcionalidade, acessibilidade, conforto ambiental, integração com o entorno, a natureza, técnicas construtivas de qualidade, baixo desperdício e baixo impacto ambiental, né? Faz uso de estrutura metálica, né? Viu a necessidade e a demanda dos moradores, futuros moradores, fez uma compatibilidade de uso, fazendo uma integração entre os espaços. Então, esse foi o nosso quinto exemplo. Como sexto exemplo, representante do princípio adequação aos modos de habitar, escolhemos a residência sustentável em Araruama, Rio de Janeiro, que demonstra uma adequação aos modos de habitar da família que, de fato, iria depois ocupar a residência. A escolha da localização viu a questão da proximidade com serviços, áreas urbanas, reduz os deslocamentos e aproveita a infraestrutura existente. O objetivo geral do projeto foi conforto para os moradores, reduzir os custos de manutenção e promover o uso consciente dos recursos naturais, demonstrando um modo de habitar mais sustentável. O sétimo princípio, a apropriação e participação dos habitantes, vimos que é um princípio bastante representado pelo projeto Habitação Ecossustentável de Interesse Social. Esse trabalho, que foi realizado em 2016, é localizado dentro do campus da UF, então permite uma integração da comunidade acadêmica, criando também um ambiente de aprendizado em sustentabilidade. Então, a educação ambiental dos projetistas e habitantes foi prioridade, então visando disseminar práticas sustentáveis, conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, soluções adotadas, né, utilizando a captação de água de chuva para diminuir o consumo de água potável, energia solar e eólica, criação de uma horta, espaço de compostagem, plantios de árvores adequadas ao clima, são exemplos do que utilizamos nessa residência, projeto de 2016. E por fim, o oitavo princípio, de otimização da construção e flexibilidade do uso, que vimos bem representado no projeto Casa Brisa, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, que propôs uma arquitetura residencial unifamiliar de alto padrão, utilizando conceitos do regionalismo crítico. No projeto, foi praticamente modulado, enfatizando a integração dos ambientes entre os materiais utilizados, painéis de CLT, que desempenham um papel importante na construção, são versáteis, permitem a criação de edifícios para diversos usos e também permitem modificação quando necessárias. Eles podem ser combinados também com outros materiais, como estrutura metálica e de concreto, fornecendo flexibilidade e liberdade ao design arquitetônico. Bom, então, concluindo nossa apresentação, o setor de construção ele enfrenta desafios na produção de edificações mais sustentáveis. Os TCCs exemplificam a aplicação desses princípios da sustentabilidade em projetos arquitetônicos, demonstrando o interesse dos estudantes em desenvolver projetos alinhados com a realidade atual. Então, essa postura é crucial, considerando que esses estudantes eles serão os profissionais responsáveis pelo desenvolvimento das cidades no século XXI.
Então agradecemos a equipe do Congresso e a todas e a todos os presentes. E muito obrigado por assistir à apresentação.